Olá, pessoal. Meu nome é Jerusa Arruda. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia contemporânea na disciplina Filosofia do Direito. A filosofia contemporânea teve início no início do século XIX e perdura até os nossos dias. O marco histórico relacionado a esta filosofia é a Revolução Francesa. Várias são as questões que permeiam o processo de construção do pensamento na filosofia contemporânea, né? Desde o século XIX até os dias atuais. Questões como a fome, a miséria, relacionado aos movimentos sociais, como o movimento feminista, a questão do direito ao voto, o socialismo, enfim. Conflitos diversos existentes desde o século XIX, que é o ponto de referência, como, por exemplo, os conflitos existentes entre a burguesia e o proletariado. Dentro desse contexto, várias são as escolas, né, da filosofia contemporânea. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas delas, como o existencialismo e o positivismo, por exemplo. Então, a filosofia contemporânea, ela também recebeu como dissemos em aulas, né, importantes contribuições, tanto da indústria industrial como da Escola de Frankfurt. Então, existem duas grandes linhas de pensamento, né, da filosofia contemporânea: o marxismo, do filósofo alemão Karl Marx, e o existencialismo do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Há uma ideia relacionada à filosofia contemporânea, que é a questão da nova concepção de racionalidade. Então, vários são os filósofos existentes na filosofia contemporânea que trazem à discussão diversas contribuições. O Friedrich Nietzsche, o Jean-Paul Sartre, a Hannah Arendt, o Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, o Theodor Adorno, o Michel Foucault. Então, vamos agora trazer outros elementos, né, relacionados a este contexto dentro dessa concepção da filosofia contemporânea. Vamos lá? Inicialmente, nós trazemos para vocês a linha de tempo da filosofia, o período que vai desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, como nós vimos aqui, 1789, é o marco a partir da Revolução Francesa até os dias de hoje. A existência é discutida, né, entre a chamada crise da razão e o pensamento existencialista do mundo contemporâneo. Aspectos da filosofia contemporânea. No século XIX, a filosofia ela tem uma visão otimista da ciência, ou seja, saber prever e prever para prover, como dizia Comte. O desenvolvimento social se faria por um aumento do conhecimento científico. Então, a razão era tida como um elemento fundamental do processo de transformação da sociedade. Já no século XX, surgem problemas e a história é descontínua e não progressiva. Então, outros elementos, outros problemas de ordem social apontadas a partir do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vêm questionar essa visão otimista da ciência. As ciências e as técnicas. No século XIX, né, há uma confiança plena, como dizemos aqui, e total do saber científico e da tecnologia. Então, aqui nós temos uma influência, né, da sociologia e da psicologia dentro desse processo. Já no século XX, há uma decepção, ou seja, a filosofia, ela desconfia das ciências, em razão de vários acontecimentos que vão ocorrendo ao longo de todo o processo da contemporaneidade. Guerras, e o terror que se instaurou no mundo com a descontrole, a falta de respeito à questão da humanidade. Então, os campos de concentração nazistas, stalinistas, a devastação, a forma como o homem vem tentando dominar o meio ambiente, causando prejuízo à humanidade de um modo geral. Então, devastações, poluição, doenças, né? E mais recentemente nós nos deparamos com a questão
de um novo vírus, né, que vem desolando a humanidade já há algum tempo, que é o Covid-19. E nesse processo, várias escolas surgem para discutir, né, essa ideia otimista lá do século XIX, em contrapartida com o século XX, que é como a escola de Frankfurt, que faz a diferença entre a razão instrumental e a razão crítica. Os idealistas políticos revolucionários. Então, dentro desse processo, nós temos movimentos como o movimento anarquista, o socialismo, o comunismo, que criam ideias para uma sociedade mais justa, nova e feliz. Isso lá no século XIX. No século XX, a filosofia desconfia desse otimismo, pois a humanidade enfrenta ditaduras, como na Alemanha e na Itália. O progresso é descontínuo. Isto não se faz em etapas sucessivas. No século XIX, ainda à guisa da contextualização, a filosofia descobre, então, a cultura como um modo próprio e específico da existência dos seres humanos. Estes são seres culturais. O homem é um ser cultural. A construção das ideias, da tecnologia, da ciência são elementos culturais. O direito é uma produção cultural. Então, há necessidade que a sociedade faça seus próprios julgamentos éticos e críticos. A cultura se manifesta na vida social, como a criação das obras do pensamento e da arte. No século XX, a filosofia, então, afirma que a história é descontínua e que não há cultura, mas culturas diferentes. Então, é diferente. O século XIX diz que há uma única cultura dentro desse processo de discussão das liberdades. No século XX, a filosofia afirma que a história é descontínua. Não há uma única cultura, mas diversas culturas. São diversos povos, são diversas crenças, são diversas religiões, são diversas visões de mundo. Dentro desse processo, destacamos uma corrente chamada de fenomenologia. A fenomenologia corresponde ao estudo da linguagem científica, dos fundamentos e dos métodos das ciências, que tornou-se um foco da atenção importantíssimo para a filosofia contemporânea. Edmund Husserl, por exemplo, propôs à filosofia a tarefa de estudar as possibilidades e os limites do próprio conhecimento. Husserl desenvolveu uma teoria chamada fenomenologia. Os fenômenos, né, que ocorrem no cotidiano devem ser avaliados e as consequências desses fenômenos. No século XIX, por exemplo, que foi o herdeiro da tradição cristã, o mais importante sempre foi a ideia de infinito. Prevalecia a ideia do todo, ou de uma totalidade, do qual os humanos faziam parte e participam. No século XIX, né, a filosofia dá mais importância ao finito. Então, o existencialismo define o homem como um ser para a morte. Então, nós temos a fenomenologia, que trata, a partir do século XIX, a questão da ideia de infinito, de totalidade, e no século XX, o existencialismo, que define o homem como um ser para a morte, um ser que sabe que é temporal e que termina e que precisa encontrar em si mesmo o sentido da sua própria existência. O homem enfrenta a sua finitude por meio da arte e da ação revolucionária. Então, nós vemos já uma mudança de pensamento entre o que ocorre no século XIX, né, com essa questão da infinitude e o fenômeno, né, da realidade em si, onde o homem dela faz parte, em contrapartida ao século XIX com o existencialismo. Então, a filosofia contemporânea, ela busca uma valorização do século XIX, no caso, a filosofia contemporânea do século XIX, busca uma valorização da ciência e extensão do método científico a outras disciplinas. Há uma confiança no progresso indefinido, material e moral da humanidade. Correntes filosóficas que predominam no período, por exemplo, o positivismo, muito próximo do âmbito científico, e o socialismo de todas as suas formas, no contexto da filosofia política. Esse desdobramento se dá por Kant, que traz uma ideia de mundo contemporâneo. Então, a psicologia, a sociologia se separam da filosofia e se tornam ciências independentes, dando início à formação das ciências humanas.
Então, a filosofia contemporânea, ela é uma ebulição de ideias, né, e gera uma diversidade de formas de ver o mundo. Citamos aqui, por exemplo, filósofos do idealismo, com Fichte, Hegel, o positivismo, com Kant, Spencer, o evolucionismo de Darwin, o pragmatismo de Peirce e de William James, o socialismo de Saint-Simon, de Marx, com a questão do processo de antagonismo que dissemos aqui na introdução, a fenomenologia de Bertrand Russell, né, e de Hartmann, a psicologia de Freud e os filósofos independentes como Nietzsche. Então, aqui são alguns exemplos da efervescência desse pensamento contemporâneo já a partir do século XIX. No século XIX, portanto, a pluralidade de correntes, neopositivista, positivismo, lógica, racionalismo, escola de Frankfurt, a ciência como tema central dos filósofos. Destaque aqui para a chamada teoria do conhecimento, ou como alguns colocam, a epistemologia. Há uma reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, né? Especialista, portanto, nas relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo, o homem, e o objeto que é inerte. As duas polaridades tradicionais do processo de conhecimento, formando o todo da chamada teoria epistemológica. Falamos aqui, portanto, que inicialmente lá no século XIX nós tivemos a fenomenologia, ou seja, o homem como parte do todo. Mais à frente, no processo de construção do pensamento, nós temos as chamadas correntes existencialistas. Aqui nós temos cristãos e ateus. No primeiro caso, a existência não tem origem no nada, como para os ateus. Algo origina essa existência e esse algo é Deus. A existência é predominadora por uma intencionalidade funcional. Já para o pensamento das correntes existencialistas ateias, as pessoas são responsáveis por suas próprias ações. O homem é um projeto em construção, ele é o seu único juiz. Sartre dizia que cada pessoa é aquilo que se torna consoante aquilo que ela faz. Ou seja, o homem é fruto das suas próprias ações. Um outro filósofo contemporâneo, chamado Kierkegaard, ele fala entre a discussão entre fé e razão. Soren Kierkegaard, ele nasceu em 1813 até 1885, ele é um dos precursores do chamado existencialismo contemporâneo. Severo crítico, ele foi um severo crítico da filosofia moderna, afirmando que desde Descartes até Hegel, o ser humano não é visto como um ser existente, mas como uma abstração, como no caso da fenomenologia. A existência é permeada de contradições que a razão é incapaz de solucionar. Kierkegaard, ele critica o sistema hegeliano por explicar o dinamismo da dialética por meio do conceito, quando deveria fazê-lo pela paixão. Aqui, o estágio religioso para ele é o último de um caminho que o indivíduo pode percorrer na sua própria existência, né? A forma reflexiva dele se pensar e se colocar diante dos problemas que o mundo enfrenta. Correntes filosóficas, existencialismo. Destacamos o nome Jean-Paul Sartre, um filósofo francês. O importante para ele não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que outros fizeram de nós. O homem não é nada além do que faz de si mesmo. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Então, o homem é um tipo diferente de ser, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. O que resta ao homem? Sua liberdade, consequência básica dessa constatação. A única opção é criar. É durante a própria existência que o homem define, a cada momento, o que ele é. O homem constrói o significado de sua vida, seus objetivos, metas, sua visão de mundo, seu sentido. Em resumo, o homem é responsável por si mesmo.
ele é um ser que vai se construindo, que vai se reinventando, que vai construindo a base de sua liberdade, a partir da ideia de criação. Então, a existência do homem se define a cada momento o que ele exatamente é. Então, o homem constrói os significados de sua própria vida. O existencialismo, então, é um conjunto de doutrinas filosóficas que tiveram como tema central a análise do homem em sua relação com o mundo, em oposição a filosofias tradicionais que idealizaram como a questão da fenomenologia a condição humana. O homem, ele é um ser pensante, autônomo, livre, e que cabe a ele as responsabilidades dos seus próprios atos e de suas próprias ações. Quem foi Jean Paul Sartre? Foi um filósofo francês precursor desse movimento existencialista. Ele afirmava que o homem é responsável por seus atos, portanto, condenado à liberdade. O que é a liberdade para Sartre? De acordo com Sartre, não existe uma natureza prévia, nem destino. Somos fruto dos atos de nossas escolhas. São nossas escolhas que determinam a nossa capacidade de sermos livres e eternamente responsáveis pelos nossos atos. Não adianta culpar Deus pelo nosso destino, mas sim por nós mesmos. O arbítrio é a nossa bandeira. O existencialismo é um conjunto de doutrinas, portanto, reforçando essa questão, não é? Reiteramos aqui que o tema central do existencialismo contemporâneo é a análise do homem em sua relação com o mundo, em oposição às filosofias tradicionais. A ideia de um homem acima de tudo. Tudo que acontece para o homem é fruto da sua própria existência. Condenados à liberdade foi o que Sartre falou. São Sartre afirmava com isso que estamos condenados à liberdade. É impossível não escolher. Sempre escolhemos. Sempre definimos. Sempre nos posicionamos. Até não se posicionar é uma posição. Nossas escolhas não afetam apenas a nossa vida, mas aqueles que estão à nossa volta. O homem vive em angústia. A angústia é a consequência dessas escolhas. Dentro desse contexto, ainda no século XIX, surge a corrente chamada positivista. Ela surge na Europa no século XIX. E o filósofo francês Claude Saint-Simon foi o primeiro a empregar a palavra positivismo para designar o método exato das ciências e a possibilidade de sua extensão à filosofia. Depois foi que Augusto Comte, considerado o principal idealizador do positivismo, veio a trazer e a rediscutir essa corrente. Então, assim, o positivismo é uma corrente de pensamento filosófica, sociológica e política. A principal ideia era o conhecimento científico fosse reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Por exemplo, a lei, ela existia em si mesma. Nada deveria afetar, né, o conjunto da lei. Então, acreditando, por exemplo, que as superstições, religiões e demais ensinos teológicos deviam ser ignorados. Nada ao entorno da lei deveria ser levado em consideração. Ela existia em si só, em si mesma. Quais são as características, então, da corrente positivista dentro do contexto da filosofia contemporânea? Ela só pode ser tida como verdadeira se for comprovada a partir de cientificidade válida. Foi uma corrente de pensamento centralizada em 7 termos e significados de acordo com Comte: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Pode-se dizer que isso é compreendido como a religião da humanidade. Então, o positivismo veio como uma forma de frear, né, e desenvolver parâmetros para o exercício de liberdades e decisões. No Brasil, muita gente não sabe, por exemplo, mas o texto que aparece
no centro da bandeira do Brasil, ordem e progresso, foi baseada em ideias positivistas. Em sua frase original, Conte dizia: amor como princípio, ordem como base, progresso como objetivo. Então, a partir desse pensamento, surgiu a famosa expressão que está estampada no centro da bandeira brasileira: ordem e progresso. Então, o ordenamento, né? O ordenamento, o conjunto de leis é que vai dizer, né? É que vai dizer se estamos progredindo, e esse progresso econômico, social, cultural, enfim. No entanto, a base desse progresso é o sistema, é a ordem, é a lei. Augusto Comte, Isidore Auguste Barrière François Xavier Comte, mais conhecido como Augusto Comte, foi um importante filósofo e sociólogo considerado, por isso, o principal idealizador do positivismo. O principal idealizador do positivismo. Ele nasceu na França, em 19 de janeiro de 1798, faleceu em 5 de setembro de 1857, colaborou muito para o desenvolvimento da chamada filosofia humanista, que valoriza, né, o homem, foi criador da disciplina sociologia e também idealizou o conceito político da lei dos 3 estados, que vamos ver aqui. O que é a lei dos 3 estados de Augusto Comte? Primeiro, existe um estado teológico. Esse estado teológico, Deus, está presente em tudo. E as coisas acontecem porque Deus permite que aconteçam. Existe um estado metafísico, ou seja, meta, além do físico, que busca explicar a explicação do caráter absoluto, no qual a ignorância da realidade e a descrença num Deus todo-poderoso levam a crer em relações misteriosas, nos espíritos, por exemplo. E existe o estado positivo. O estágio final da evolução humana. A sociedade atinge o conhecimento científico e pode-se dizer que é o resultado da soma dos 2 estados anteriores. É como se fosse uma trajetória em que o homem deveria pautar o seu caminhar para chegar a uma ideia positiva de Estado.